Olá, Wanda. Olá, Solange. Sejam bem-vindas. Aguardando o pessoal chegar. Já já a gente vai começar. Oi, Fernanda, boa sorte. Obrigada. Muito bom ter você aqui. Que bom. Eu só não respondi o questionário. Fiquei falando, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Bem, tá lá. Se você quiser responder ainda sobre como é que tem sido seus gatilhos para procrastinar, para isso te trazer ainda mais autoconhecimento, que eu sei que você já tem muito, mas continuar investigando. Mas eu Fica à sempre vontade. deixo para depois. Vou fazer agora. Vamos mudar isso hoje? É, vou fazer agora, hein? Ótimo. Vou avisar as pessoas que a gente está começando. Oi, Helena, seja bem-vinda. Fazer um stories aqui para o pessoal saber. Oi, pessoal, a gente já está aqui ao vivo na Masterclass Estratégias para se libertar da procrastinação. Se você se inscreveu, vem para cá. Se não inscreveu, entra lá na minha bio, que tem o link, e aí você vai receber o convite para vir para a Masterclass aqui no Zoom. A gente já está começando. Pessoal, a gente já está aqui ao vivo, Masterclass Estratégias para se libertar da procrastinação. Vai ficar contra a luz. Oi, Isabel, seja bem-vinda. Estou só avisando o pessoal aqui no Instagram que a gente já está começando. Então, vocês que já estão aqui, queria saber como é que tem sido para você essa questão da procrastinação? Quais estratégias que você já tem usado para se libertar desse mau hábito? O que tem dado certo? Alguém quer falar sobre o que tem dado certo? Pode abrir seu microfone e falar, ou pode escrever aqui no chat. Nada tem dado certo? Vocês não têm tido boas estratégias aí para se livrar desse mal? Por isso vocês estão aqui hoje? Ou vocês já têm alguma coisa que funciona de vez em quando? Tá me ouvindo? Tô. Tá. Eu tenho feito quase me obrigando, mas mesmo assim eu deixo para a última hora. Hum, Aí eu faço. Tá hum. muito melhor, né?
eu coloco uma imposição, não, eu tenho que fazer isso. Uhum. Aí eu consigo fazer, mas não é natural. Não é uma Entendi. coisa natural. Tem que forçar uma barra, assim, para agir. É, eu acho que falta, não sei, eu não sei, falta alguma coisa. Uhum. A Helena está falando que tem focado em acabar com as suas pendências. Ótimo. Tipo, se manter focada, né? É. Legal. Então, para quem ainda não me conhece, embora a maioria de vocês eu já conheço, mas para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Alcântara, sou psicóloga clínica há 13 anos. Eu faço mestrado na FRJ pesquisando propósito de vida. E sou fundadora do Arte de Si, onde ajudo mulheres talentosas, criativas e empáticas que querem ter realização pessoal e profissional, mas ainda não estão exatamente onde elas querem na carreira delas, e com isso têm se sentido inseguras, decepcionadas, desmotivadas. E eu ajudo-as a assumir as rédeas da vida delas, para ter clareza de quem elas são, do que elas querem e como conseguir. E elas começam a colocar isso em prática e a ter coragem de viver a vida que elas sempre sonharam, sem se importar tanto com a opinião dos outros. E assim elas começam a contribuir mais para o mundo com a personalidade única dela e os talentos singulares que elas têm. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para vocês poderem ver os slides que eu preparei. Então, vamos hoje falar sobre as estratégias para se libertar da procrastinação. Me manter produtiva sempre foi um desafio para mim, né? Eu sou muito criativa, tenho muitas ideias, projetos que poderiam dar super certo, mas que ficam mais no campo das ideias do que na ação de fato. E isso foi realmente me prejudicando, né, com o tempo. Então eu ia tendo vários projetos profissionais que não saíam do papel, a carreira ficava assim, meio lá, meio cá, né? E eu não engrenava. Os relacionamentos iam ficando prejudicados porque eu prometia coisas que eu não cumpria. A minha vida pessoal também, porque tinha uma lista de tarefas enormes que nunca eram feitas, até que chegava um prazo que não dava mais para correr. Às vezes vinha um prejuízo, geralmente financeiro, né? E tinha aquelas coisas que ficavam rodando na minha mente, tem que fazer, tem que fazer. Não, depois eu faço, mas tem que fazer. E isso era um gasto de energia, esse ciclo mental, que não ia para lugar nenhum e que só ficava me desgastando, me consumindo, sabe? E eu queria saber se vocês também passam por isso. Escrevam aí no chat se vocês também têm esses mecanismos que eu mencionei, qual deles. Quero ler aí. A Helena falou total. Eu estava muito cansada de ficar decepcionada comigo. Isso ficava minando a minha autoestima. A Wanda está falando aqui também passa por isso, né? Isso ficava minando os meus relacionamentos, o meu crescimento profissional, e eu estava de saco cheio. Então, eu resolvi que eu precisava realmente de uma mudança. E vou mostrar um pouco para vocês aqui as imagens dessa mudança que eu passei. Eu gostaria de poder ver o chat enquanto eu mostro os slides, para não ter que ficar indo e vindo. Então, eu fui fazer terapia primeiro, né? Depois descobri o yoga, a meditação. Entrei num processo de autoconhecimento mesmo profundo. E aí, nesse processo, eu fui para fazer 10 dias de meditação em silêncio, passei um mês de retiro na Tailândia, fiz formação como instrutora de meditação na Califórnia. Enfim, passei por um processo profundo de autorreflexão. Foi um processo de investigar como é que minha mente funcionava, quais eram os meus gatilhos emocionais, os meus gatilhos comportamentais, como é que eu poderia transformar o funcionamento da minha mente para me sentir menos ansiosa, para me sentir mais segura e para conseguir estar focada, motivada e realizar realmente aquilo que eu me propunha, né? Parar com esse ciclo de procrastinação
que estava realmente prejudicando a minha vida. E aí, com esse processo de aprendizagem, quando eu fui entendendo como é que a mente funcionava, para além do que eu já tinha estudado na faculdade de psicologia, para além do que eu já vinha acompanhando com os meus clientes, mas nesse processo mesmo de autorreflexão profundo, trazendo a sabedoria do Oriente, né, e fazendo essa conjunção com a psicologia, que hoje já é bastante comum, né, hoje a psicologia já bebe bastante na fonte dessas sabedorias orientais, mas naquela época ainda não era tão comum. Mas fazendo essa sinergia, né, eu transformei a minha vida e comecei a levar essas práticas também para os meus clientes e para os meus alunos. Então, atendendo, dando aula de meditação, formando instrutores de yoga nidra, né, eu fiquei 1 ano fazendo um trabalho de meditação na Globo.com, e tem sido muito realizador fazer esse trabalho, né. Eu fico muito satisfeita quando eu vejo as minhas alunas, as minhas clientes também conseguindo se conhecer melhor, fazer as pazes com seus pensamentos, com seus sentimentos, tendo mais clareza de quem elas são, da vida que elas querem levar e como construir, né. Por exemplo, vou mostrar aqui os casos de algumas clientes minhas. Então esse aqui é um pouquinho do meu percurso, né, 13 anos de clínica, mais de 100 clientes, 2 anos trabalhando em centro de atenção psicossocial, casos de prevenção de suicídio, fazendo mestrado na FRJ, publicando 3 artigos científicos, já tendo apresentado 28 trabalhos em congressos, estudando mais de 100 artigos sobre propósito de vida, que é o meu tema no mestrado lá na FRJ, né, desenvolvi um programa de base científica para pessoas que querem ter clareza do seu propósito de vida, e tem sido 15 anos de estudo e prática de meditação, né, gravei 4 CDs de meditação, já formei 7 turmas de instrutores em Yoga Nidra, essa prática de relaxamento profundo que é maravilhosa, para quem não conhece. E e aí trouxe esses benefícios também para o consultório, para os trabalhos que eu venho desenvolvendo. E uma delas foi a Maju Freitas, que ela chegou com 14 anos, ela já estava, ingressando na carreira profissional do surf, mas o desempenho dela era muito inconstante, ela ficava se comparando às outras atletas, que eram mais velhas, que eram mais experientes, e apesar dela ser muito boa, ela ter muita técnica no surf, quando chegava na competição ela ficava insegura e ia mal. E aí a gente trabalhou técnicas de respiração, de relaxamento, de visualização, e ela foi se empoderando dessa capacidade que ela já tinha, né. E aí ela começou a ganhar todos os campeonatos aos 14 anos, né, ela ganhava de meninas de 16, 17. E o desempenho na escola dela melhorou também, porque era um desafio, né, manejar a carreira e estudo tão jovem. Ela foi convidada para treinar no Instituto Gabriel Medina, tem um programa no canal Off, a carreira dela decolou. Um outro caso foi o da Vanessa, que eu vou usar nomes fictícios. Da Maju eu falei o nome real dela, porque ela me autorizou, mas os outros eu vou usar, pseudônimos para não revelar a identidade das minhas clientes, né. A Vanessa, ela estava sofrendo de melancolia pós-parto, né, depois que o filho dela nasceu, o trabalho dela perdeu o sentido, e aí a gente fez um trabalho de investigação do propósito de vida dela, ela começou a se empoderar desse propósito, planejou e fez uma transição de carreira, passou a ter mais tempo para ficar com o filho dela e ajudou a construir uma escola Waldorf para o filho, como uma parte da nova carreira dela. E queria falar de outros casos também que aconteceram, né, pessoas que vieram com dificuldade de escolher carreira bem jovens e estavam naquela fase de começar uma faculdade, mas estavam se direcionando para uma faculdade que os pais queriam ou que achavam que ia dar mais dinheiro mais rápido para ter independência financeira, e estavam um pouco em contato com o seu desejo mais autêntico, o que que realmente elas queriam trazer para o mundo, contribuir. E elas conseguiram desenvolver essa clareza, passar na faculdade que queriam e hoje já estão seguindo essa carreira, né. Outras clientes que já estavam trabalhando, mas que estavam muito insatisfeitas com a situação profissional que elas estavam vivenciando, e a gente trabalhou a autoconfiança para que elas pudessem se empoderar dessa carreira e viverem realmente alinhadas com os valores dela, trazendo os maiores talentos dela para essa carreira, né, ser uma carreira com mais propósito, com mais sentido. Então eu queria saber para vocês, o que seria se libertar da procrastinação? O que que isso significaria para vocês? Vocês podem colocar aqui no chat ou podem abrir, o microfone e falar. Por que que é importante para vocês se libertar da procrastinação? O
Como é que vocês imaginam que vai ficar a vida de vocês uma vez que vocês conseguirem isso? Para mim, a libertação desse mau hábito tem possibilitado, por exemplo, manter a casa mais organizada, ter relacionamentos mais saudáveis, mais harmônicos, né? Não estar prejudicando os meus relacionamentos com as coisas que eu prometo e não faço. Estou podendo alavancar mais meu trabalho, ajudar mais pessoas, estabelecer conexões mais significativas. A Wanda está falando aqui que ela vai ficar mais tranquila quando ela parar de procrastinar. Legal. Quem mais quer falar? Então, vou seguir. Então, o que é procrastinação para a psicologia? Né? A definição mais completa e recente é de procrastinação é adiar desnecessariamente tarefas que têm real intenção de realizar, de forma habitual e continuada, normalmente irracional, e acompanhado de sentimentos negativos que podem causar baixo desempenho ou insatisfação pessoal. Né? Então, são coisas que estão acontecendo com frequência, estão trazendo sentimentos negativos e isso vai afetando negativamente o desempenho ou a relação da pessoa com ela mesma. Né? E hoje se sabe que mais de 15% dos adultos sofrem de procrastinação patológica, uma procrastinação que já está causando prejuízos na saúde mental. Então, é realmente uma questão grave que a gente precisa cuidar. Quais são as consequências da procrastinação? As consequências têm as consequências externas, né? Ir mal nos estudos, no trabalho, contas que ficam pendentes, enfim, consequências que vêm de fora. Tem as consequências internas, né? Pode gerar um grande grau de estresse, de ansiedade, pode até desencadear uma depressão, mas certamente afeta a nossa autoestima, nossa autoconfiança, nossa satisfação conosco, né? E pode ainda ter consequências para as pessoas à nossa volta. Né? Se eu esqueço de pagar uma luz, ou eu vou deixando para depois e quando eu vejo já esqueci, isso, a minha família pode ficar sem luz, né? Ou pode ter coisas menos dramáticas, mas do dia a dia, das coisas ficarem mal feitas ou não feitas para as pessoas na minha vida, seja na família, no trabalho, no meu círculo social. E qual é o perfil dos procrastinadores? O que vocês acham? Vocês acham que são as pessoas que são conservadoras com foco na realização? Ou são as pessoas de mente aberta e foco no bem-estar? Quem vocês acham que procrastina mais? Certamente são as pessoas de mente aberta e foco no bem-estar. Né? Somos nós. Né? Essas pessoas que estão buscando mais bem-estar, que têm mente aberta, são essas pessoas que tendem a procrastinar mais. Porque aquelas pessoas que são bem direcionadas para ação, para realização, para os resultados, uma coisa mais pragmática, né? Correr atrás do dinheiro ou de algum outro foco que ela tenha, ela não procrastina. Somos nós que estamos preocupados com o bem-estar que a gente acaba procrastinando. Por quê? A gente tem a nossa mente muito aberta, então a gente pensa em muitas possibilidades do que a gente pode fazer e nisso a gente perde o foco. A gente está muito focada no bem-estar, então vai ter horas que a gente vai pensar: não, agora eu estou muito cansada, eu preciso me descansar, eu preciso me dar esse tempo. E aí a gente acaba procrastinando coisas que precisam ser feitas, né? Então, é difícil para nós que temos a mente aberta e foco no bem-estar conseguir esse equilíbrio entre bem-estar e realização. Mas também é difícil para quem é conservador, com foco na realização, porque fica realizando, 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 e o bem-estar fica para trás, né? E aí só vai se dar conta disso quando adoece. Então, é importante a gente aprender com aquelas pessoas que são mais conservadoras, que têm mais foco na realização, e elas também têm muito a aprender com a gente, que é mais mente aberta e tem um foco no bem-estar. Então, a procrastinação ela tem várias causas possíveis, né? Mas o que se identifica como principal é a baixa autorregulação. O que significa? Que está faltando mais monitoramento, ou seja, se observar, perceber o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está fazendo, autoavaliação, perceber, será que realmente eu ficar enrolando, deixando isso para depois, focando em outra coisa, vai ser benéfico para mim, né? Ter essa autoavaliação. E ter o autocontrole, porque às vezes a gente até está consciente que a gente está procrastinando, a gente sabe que isso não vai dar certo, mas a gente não consegue se controlar. A gente acaba
se sabotando, né. Então, a gente precisa cultivar também mais autocontrole do nosso próprio comportamento na direção dos objetivos que a gente quer. E outros fatores que podem estar envolvidos aí, é o desejo de gratificação momentânea, então, aquilo que eu tenho para fazer é desagradável, é desconfortável, é chato, e aí eu prefiro fazer outra coisa que vai me dar um prazer mais rápido, né. Ou eu tenho uma aversão àquela tarefa, tipo, eu acho aquela tarefa assustadora, ou muito difícil, enfim, eu tenho muita dificuldade de pegar naquilo. Ou eu estou atribuindo a culpa a fontes externas, não, o problema é a pandemia, por isso que eu não estou fazendo atividade física, não, o problema é meu chefe, o problema é minha mãe, meu marido, meu filho, né. Ou eu fico num estresse muito grande de tomar uma decisão importante, às vezes a procrastinação tem a ver com decisão, a gente não quer fazer, porque a gente sabe que a gente vai ter que decidir qual caminho a gente vai tomar e a gente não tem clareza de qual caminho, aí isso gera um estresse muito grande, a gente nem quer olhar para aquela questão. Ou às vezes tem um medo de falhar. E se eu fizer e eu não conseguir? E se eu fizer e as pessoas rirem de mim, falarem mal de mim, me criticarem, né? E se eu fizer e não der resultado que eu estou esperando? Enfim, tem todos esses fatores que podem estar envolvidos. Então quero que vocês já fiquem aí refletindo sobre quais são as causas da sua procrastinação. Qual dessas aí vocês identificam que acontecem com vocês? E tem vários níveis de procrastinação, que está relacionado ao grau de impulsividade da pessoa, né. E a impulsividade ela está relacionada à falta de premeditação, né, de prever que aquilo não vai dar certo, a falta de perseverança, né, de persistir quando está desagradável, e a determinação de eu sei onde eu quero chegar e eu vou, né. Quando a pessoa tem um nível médio de procrastinação, a motivação está baixa, mas a impulsividade também está baixa. Aí a pessoa consegue ter um pouco de autocontrole e agir, mesmo ela enrola um pouco, mas ela vai e faz, né. Quando ela tem um nível de procrastinação já alto, tem sentimentos desagradáveis que estão acontecendo ali, não é só, uma falta de motivação, tem algo a mais que começa a brecar ela de realmente fazer aquela ação. E quando a pessoa está num nível muito alto, é porque tem uma baixa premeditação, ou seja, ela não consegue se dar conta do quanto aquilo vai prejudicar ela, ou ela não fica evitando pensar nisso, né. Tem uma baixa perseverança também, ela tem dificuldade de persistir quando está desagradável, está difícil, e ela vai desconsiderando as consequências, vai tendo dificuldade de agir, e a determinação também está lá embaixo. Né, então, nesses casos, a impulsividade está alta, né, quando a procrastinação também é muito alta. E aí tem autores que entendem que a procrastinação é um subproduto da impulsividade, porque, de tanto que a pessoa é impulsiva de querer fazer aquilo que é mais agradável, aquilo que é mais interessante naquele momento, ela vai se prejudicando com a procrastinação. Mas como é que ela faz a vida dela ainda assim andar? Porque chega o prazo, chega o deadline, chega aquele dia que, tipo, tem que entregar aquele trabalho, tem que pagar aquela conta, tem que resolver aquela coisa, e aí ela vai, sabe, a impulsividade faz ela agir. E aí ela vira à noite, se for preciso, ela corre atrás e ela faz muita coisa em pouco tempo. Então isso, saber que ela consegue fazer muita coisa em pouco tempo, também vira uma desculpa para a mente dela falar: "Não, não precisa fazer agora, você tem tempo", porque depois você sabe que você dá tempo, você corre atrás e consegue, né. Mas isso não quer dizer que isso não venha sem custo, porque você acaba desgastando a sua saúde virando noite, você desgasta o relacionamento com você mesma, pensando: "Poxa, eu poderia ter feito de forma mais tranquila, menos atrapalhado", e às vezes desgasta o relacionamento com as pessoas que estão na sua volta também. Então vamos falar dos precedentes da procrastinação, né, os antecedentes. Geralmente as pessoas que tendem a procrastinar, elas já podem ter uma baixa autoestima, ou elas desenvolvem isso com a procrastinação, né, é um ciclo. Elas tendem a sentir sentimentos de culpa e arrependimento. É muito comum terem crenças irracionais sobre si, ter uma autoimagem negativa e serem indecisas, também é uma característica comum das pessoas que procrastinam. E quais são os maiores erros das pessoas quando elas tentam parar de procrastinar, né? Quais são as estratégias mais falhas? Primeiro é focar só na ação, tipo, eu tenho que fazer, eu vou fazer, e ficar, tipo, tentando se convencer a fazer, se forçando a fazer. Isso geralmente só funciona quando tem um prazo, aquele caso que eu acabei de mencionar, né, aquelas pessoas que conseguem, em cima da hora, fazer muita coisa em pouco tempo e resolvem.
Aí funciona. Só que tem ações que não tem prazo, tipo, fazer atividade física. Ah, eu posso começar segunda-feira, na próxima segunda-feira, na próxima segunda-feira, e nunca começo, né. Não é meu caso, mas estou dando um exemplo. Então a gente pode ficar, postergando, postergando, postergando certas coisas e nunca fazer. Então esse foco de só tem que fazer e dependo do prazo para fazer, ele é muito falho. A outra forma falha da gente tentar parar de procrastinar é focar só na mente. É ficar focando, por exemplo, em estratégias mentais, tipo, fazer lista de tarefa. Funciona para quem é aquela pessoa que é conservadora, que é focada na realização, faz aquela lista de tarefa e manda ver. Mas para quem tem uma tendência muito grande a procrastinar, não está conseguindo ainda mudar esse comportamento, a lista de tarefa fica lá, esquecida. Botei na lista, mas nem peguei a lista. Ou compra um planner que nem usa, né? Fica assistindo vídeos sobre estratégia de produtividade, mas deixa para depois, às vezes até deixa o vídeo para depois, eu já fiz muito isso. "Ah, esse vídeo parece interessante", aí eu marcava lá no YouTube, assistir mais tarde, está lá até hoje, né. Então, outra forma de tentar se focar só na mente para conseguir não procrastinar, ficar tentando se convencer, ficar num diálogo interno, assim: "Se eu fizer isso, eu vou ter resultado, se eu não fizer, vou ter esses problemas, preciso fazer". Mas a mente é muito esperta, e ela é cheia de artimanhas, e ela vai convencendo a gente de que aquela não é a melhor hora, que a gente pode fazer depois, que amanhã de manhã eu vou estar mais descansada e vou focar e vou fazer, que primeiro eu vou arrumar a minha mesa e depois eu sento e foco. "Ah, mas eu também preciso fazer isso. Não, vou fazer só aquilo primeiro". E assim a gente vai se enrolando e as tarefas ficam lá por fazer, né. A outro erro que as pessoas cometem quando elas tentam parar de procrastinar é focar só no emocional. Tentar antecipar como é que ela vai se sentir. Tipo: "Ah, eu vou me sentir tão bem quando eu fizer, quero fazer". Ou: "Eu vou se sentir muito mal se eu não fizer". E aí já começa a se sentir mal agora, aí a autoestima já vai caindo, ela já vai ficando desmotivada, e aí que ela não faz mesmo, né. Então às vezes a gente já fica revendo: "Poxa, eu já procrastinei tantas vezes, toda hora eu fico procrastinando", aí vai ficando decepcionado consigo, a autoestima vai caindo, vai ficando com baixa motivação e o ciclo da procrastinação fica rodando nisso, né. Então a gente precisa romper esse ciclo que traz muito prejuízo pra gente. Então, como é que a gente pode romper esse ciclo e estabelecer um próximo ciclo, né, um novo ciclo? Como é que a gente pode transformar o hábito de procrastinar? Essa imagem aqui é uma imagem, bem conhecida sobre como os nossos hábitos, eles se estabelecem. A gente tem certas rotinas, a gente faz coisas sempre da mesma maneira, sempre começando pelo mesmo lugar, né, tem sempre a mesmo estímulo que começa aquela ação. Né, então, se vocês observarem, existem vários hábitos que vocês não escolheram, mas que foram sendo construídos ao longo da vida. Então tem uma deixa, algo que faz aquele hábito começar, por exemplo, ao acordar, escovar o dente. Então a deixa é acordar, a rotina é escovar o dente, a recompensa pode ser sentir aquele gostinho de menta, assim, na boca, né. E aí, quando tem uma nova deixa, pode ser, por exemplo, após o almoço, né, aí escova o dente de novo e tem aquela mesma recompensa. Então esse é um ciclo que constrói um hábito. A gente tem ótimos hábitos como escovar os dentes e tem maus hábitos como procrastinar. Então, é importante que vocês investiguem quais são as deixas do seu hábito de procrastinar. Qual é a rotina? O que que você faz quando você está procrastinando? E o que que você ganha com isso? Geralmente as pessoas falam: "Ah, eu não ganho nada, eu só ganho chateação, eu fico decepcionada comigo, eu fico estressada, eu fico mal no meu trabalho", enfim. Mas geralmente tem um ganho sim, senão a gente não faria. O ganho pode ser descanso, pode ser lazer, pode ser ficar numa zona de conforto, num lugar onde eu já estou acostumada, né, mesmo que não seja mais tão confortável assim. Então a gente precisa realmente criar novos hábitos para substituir o hábito de procrastinar, porque erradicar um hábito, eliminar um hábito da nossa vida é muito difícil. É algo que, já tem lá caminhos neurais já construídos com aquele hábito. Então você eliminar aquilo é muito improvável, mas a gente pode redirecionar, construindo novas sinapses, substituindo aquele velho hábito por um novo hábito. Então a gente pode usar as mesmas deixas, mas colocar uma nova rotina, um novo hábito no lugar. E buscar a recompensa que tem nesse hábito, né.
Então, algumas dicas para vocês construírem novos hábitos: colocar as coisas à mão. Então, se você quer fazer um trabalho ou cuidar de alguma coisa na sua casa, ou se dedicar a um hobby que você tem procrastinado, porque às vezes a gente procrastina até coisas prazerosas, né? Você pode já, tipo, separar as coisas que você vai usar naquele trabalho ou as coisas daquele hobby, já deixar tudo ali à mão, né? Tirar do fundo do armário. E pelo contrário, botar no fundo do armário aquelas coisas que costumam te distrair, né? Retirando as tentações do caminho. E programar lembretes no celular, né, do que você quer fazer. Então, se você quer todo dia, naquele horário, ter um hábito novo, você coloca um lembrete no celular. Hoje em dia, a gente passa muito tempo com o celular na mão. Quando a gente vê aquele lembrete, ah, tá, lembrei que eu me programei que esse horário pode ser um alarme que toque com a palavra-chave do hábito que você está querendo construir, né, para você lembrar de fazer todo dia. Quando a gente tem, por exemplo, quando eu ensino meus clientes a praticar meditação, né, uma das dificuldades que eles têm é incorporar o hábito no dia a dia de meditar. E aí eu falo para eles: procura meditar sempre no mesmo horário. Não medita um dia de manhã, outro dia depois do almoço, outro dia antes de dormir, porque você acaba não criando o hábito, né. E se você deixar para meditar quando der, não programar um horário, não vai dar nunca, vai sempre ficar para depois. Então eu falo para eles: começa logo o dia, se puder, assim que acordar, começa meditando, depois você vai para os seus afazeres. Porque senão a rotina vai te atropelando, vai te engolindo e você não faz aquilo que você realmente acha que é importante para você. Então aquilo que você acha muito importante, começa o dia logo fazendo. Estabelece um horário que você pode fazer e faz todo dia consistentemente. Mesmo que você não consiga fazer o hábito inteiro, um dia que você esteja mais atarefado, faz uma versão pequenininha dele. Então eu falo para ele: se você não puder fazer uma prática de 15 minutos de meditação, pelo menos senta 1 minuto e sente sua respiração. Você já vai estar marcando aquele hábito naquele horário. E falando em celular, vamos falar quanto o celular nos atrapalha, né? É muito importante a gente investigar os nossos hábitos em relação ao celular, perceber o quanto eles nos distraem, né? Então, uma coisa que revolucionou minha vida foi tirar a notificação. Tinha várias eu já tirei, já há muitos anos que eu tinha tirado de e-mail, Facebook e várias redes sociais, Instagram, mas eu ainda tinha, por exemplo, o WhatsApp, porque o WhatsApp a gente tem uma relação de que é uma coisa instantânea, né, você fala com a pessoa, você espera que a pessoa te responda imediatamente ou o mais breve possível. Então eu ficava lá vendo aquelas notificações, mas também tem um monte de grupo que eu não preciso olhar imediatamente, tem mensagens de pessoas, que não são tão urgentes, né. E eu fui vendo que, aquilo era algo que me consumia muito, que eu criava o hábito de ficar olhando, toda hora olhando para ver se tinha mensagem nova. Ou então eu pegava o celular para, tipo, fazer uma conta, pagar uma conta, para marcar um cliente na agenda, aí via mensagem do WhatsApp, aí já me distraía, aí largava o celular e depois pensava: "Ih, não marquei o cliente na agenda, esqueci". Então, é é muita distração que o celular nos traz. Se a gente retirar as notificações, é algo que pode fazer muita diferença. Experimentem isso. Eu sei que isso gera ansiedade em algumas pessoas, mas como assim eu não vou ser notificado que chegou mensagem? Eu fiz um trato comigo para vencer essa ansiedade. Eu falei: "Eu vou tirar, se eu ver que está fazendo muita falta, eu coloco de volta". É simples assim. E aí eu vi que não fez falta, que pelo contrário, me libertou bastante do celular. E aí quando eu quero de fato checar, deixa eu ver se eu recebi mensagem daquela pessoa que eu estou esperando, eu vou lá e checo. Eu não preciso ficar recebendo notificação o dia inteiro. A outra coisa é fechar os aplicativos quando você terminou de usar, porque eu percebi que quando eu pegava o celular de volta, tipo, eu deixei o Instagram aberto, o Facebook aberto, ou o e-mail, e aí, né, acabei de usar, largava o celular, quando eu pegava para fazer alguma coisa, né, tipo, vou fazer uma ligação. Aí estava aberto aquilo, já aparecia alguma coisa interessante naquela rede social, aí eu já começava a me distrair, quando eu via, tipo, não liguei, não fiz a ligação que eu tinha que fazer, eu: "Nossa, já me atrasei, tinha um compromisso, perdi tempo aqui", né. A outra coisa que vocês podem fazer é limitar o tempo de uso. Hoje em dia tem vários aplicativos que te avisam, tem alguns celulares que têm uma área de bem-estar que você pode acionar lá, né. Então, quanto tempo você já está usando, você pode colocar: "Eu quero saber a cada 10 minutos que eu já estou usando o celular 10 minutos, ou quero saber a cada meia hora". O que que é muito para você, você que vai delimitar, né, mas tenta reduzir. E aí ele vai te dizer no final do dia: "Ó, você passou tantos minutos no Instagram, tantos no Facebook, tantos no e-mail, tantos no YouTube". E aí talvez você fique impressionado com os números e decida mudar a sua relação com o seu celular.
Então a gente precisa acompanhar, usar essas métricas dos aplicativos para a gente ter noção do quanto tempo a gente está perdendo ali. A outra forma é deixar em outro ambiente, é não só ter essas estratégias que eu mencionei, mas de fato deixar ele longe, né. Eu tinha uma cliente que ela falava: "Olha, eu nunca acho tempo para mim, para fazer atividade física, para meditar, para fazer as coisas que são relevantes para minha saúde, porque eu estou sempre resolvendo problemas de todo mundo. Meu celular toca o dia inteiro, é sempre questão de trabalho, tem sempre problema com alguma equipe, e aí querem que eu medie, e aí eu fico resolvendo problemas de todo mundo e os meus problemas eu não resolvo, e a minha saúde está padecendo". E aí eu propus a ela de fazer isso: "Ó, então você separa qual é o horário que você vai dedicar ao trabalho", né, essa coisa de home office, ficar na pandemia em casa, as pessoas estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias na semana, não tem mais limite de sair do trabalho, né. Isso já estava acontecendo antes da pandemia, quando a pandemia se intensificou. Então ela esquematizou quais os horários que ela ia ficar realmente disponível para resolver as questões de trabalho e qual o horário para ela. Não, esse horário eu vou fazer minha natação, eu vou me cuidar. Então ela passou a deixar nesse horário que ela separou para ela passou a deixar o celular em outro lá no escritório da casa dela. E aí ela ia fazer as coisas dela, quando ela voltava da natação, ela ia lá pegar o celular, ver que chamada que ela tinha que retornar, e-mail para responder, tudo isso. Porque senão ela era interrompida, a atividade dela ela acabava se atrasando, perdia a aula, e a vida dela ia ficando totalmente atropelada pelas demandas das outras pessoas. Vocês também passam por isso? Então, vamos falar de como é que a gente pode realmente transformar esses maus hábitos, né. Eu falei para vocês que trabalhar só com a mente, ou trabalhar só com o emocional, ou trabalhar só com a ação, não basta. A gente precisa trabalhar com os 3 simultaneamente, né. N Nós somos isso, corpo, mente e emoções. São 3 lados nossos, né, se nós fosse uma moeda de 3 lados, nós teríamos essas 3 facetas. E a gente precisa engajar esses 3 centros nossos em um propósito só para realmente conseguir fazer. Não adianta a gente estar fazendo uma coisa e estar pensando em outra e estar se sentindo ainda com remoendo uma coisa que aconteceu ontem, né, ou tá antecipando uma coisa que vai acontecer amanhã e já está se sentindo ansioso. A gente precisa realmente estar ali inteiro, focado em um só lugar. A nossa mente está focada no que a gente está fazendo, as nossas ações estão coerentes com o que eu estou pensando e eu estou sentindo o que eu estou fazendo, né. Então é esse centramento que a gente vai buscar para conseguir realmente ir em direção aos nossos objetivos e aumentar a nossa produtividade. Então, um dos aspectos muito importantes é a gente cuidar do nosso estado emocional, porque a gente tem o hábito de direcionar as nossas emoções para onde a gente não quer ir. Então a gente fica pensando em tudo que pode dar errado, né, a gente fica pensando em tudo que já deu errado, e a gente fica: "Não, sempre deu errado, então vai continuar dando errado". E a gente vai mentalizando tudo que a gente não quer que aconteça, e vai sentindo que aquilo já é verdade, e já vai começando a viver aquele estresse mesmo quando não está acontecendo nada disso. A gente só está imaginando que vai acontecer isso. E se a gente mudasse todo esse poder mental que a gente tem, para ficar mentalizando o que a gente não quer que aconteça, e mentalizar o que a gente quer que aconteça. Então, tem uns estudos que foram desenvolvidos pelo Instituto HeartMath, que descobriu que a gente tem uma frequência cardíaca diferenciada de acordo com os nossos estados emocionais. Quando a gente tem emoções negativas, a variabilidade da nossa frequência cardíaca, ela fica como nesse gráfico aqui vermelho, muito errática, né, você não vê padrão nenhum, ela vai, ela vem, e é meio assim que a gente se sente quando a gente está com emoções negativas, é uma coisa, né, meio descompassada. E é assim que o nosso coração está batendo, descompassado. Agora, quando a gente está com emoções elevadas, com emoções positivas, a nossa variabilidade cardíaca vai ficando esse gráfico verde bonitinho aqui, super harmônico, né, ritmado, tranquilo, sereno. E esse estado eles deram o nome de coerência cardíaca. É um estado que o nosso coração está batendo de forma coerente, a gente está se sentindo de forma coerente com os nossos valores, e a nossa biologia começa a responder a isso. Então o nosso sistema imunológico funciona melhor, a pressão arterial fica num nível mais saudável, a gente tem a glicose fica mais controlada, a gente tem vários marcadores de saúde que vão ficando no seu estado ótimo quando a gente está experienciando essa coerência cardíaca, ou seja, quando a gente está tendo estados emocionais elevados, tendo sentimentos positivos.
E aí eles desenvolveram até um aparelho que você pode comprar e medir em casa. O pessoal da USP aqui no Brasil desenvolveu também um aparelho, o CardioEmotion, né, que, mede a variabilidade da nossa frequência cardíaca para a gente treinar, entrar nesse estado aqui de coerência. E a gente pode fazer isso, por exemplo, usando a respiração, ou a gente pode fazer isso simplesmente olhando o gráfico que está lá medindo, tem um aparelhinho medindo o nosso dedo, a gente vai olhando o gráfico e vai entrando naquele estado de coerência cardíaca, vai reconhecendo como é que a gente entra, ou a gente pode incitar uma emoção positiva na gente, e aí naturalmente nosso coração começa a bater ritmado. E uma das emoções que mais as pesquisas têm apontado que impactam a nossa felicidade, que nos levam a uma vida mais feliz, é a gratidão. E é uma emoção super fácil da gente invocar, que a gente pode pensar sobre o que a gente é grato na nossa vida e agora mesmo começar a sentir gratidão. E aí entrar nesse estado de coerência cardíaca. Então, quanto mais a gente se sente grato pela nossa vida, mais feliz a gente é, mais saudável a gente é, e muito mais fácil é da gente ser ativo, focado e produtivo. E aí, se a gente, eu estava falando, né, daquele triângulo ali dos 3 centros, se a gente unir não está só o estado emocional, mas unir a mente também, a nossa intenção mental e a nossa ação, agindo tudo na mesma direção, isso vai ainda mais longe. Então se eu ativar uma emoção elevada, ao mesmo tempo eu estou com uma intenção muito bem direcionada para onde eu quero ir, e eu agir nessa direção, a vida deslancha, tenham certeza disso. Então a gente precisa ter ações que impulsionam, que nos levam para onde a gente quer chegar. E aí a gente precisa usar, né, a gente falou no início, como a gente tem uma mente aberta, como a gente tem um foco no bem-estar, a gente precisa, usar esse foco no bem-estar que a gente tem, usar essa mente aberta que é capaz de observar, de aprender com o nosso próprio comportamento. Então eu vou mostrar aqui para vocês 2 estratégias que vocês podem usar. Quando vocês estiverem se sentindo muito motivado, eu sugiro que vocês comecem o dia pelaquilo que é pior. Sabe, aquele leão, mata logo esse leão, porque o resto vai ficar mais fácil, né. Em inglês eles falam eat the frog, coma o sapo, né. Pega aquela coisa que é mais indigesta e come ela primeiro. Então, pega quando você estiver realmente empolgado, não, hoje vai ser um dia produtivo, pega aquilo que é mais difícil para você e começa por ali. Agora aquele dia que você está mais desmotivado, que está difícil sair da cama, que está difícil começar a fazer as coisas, que você já tomou 3 xícaras de café e nada, começa pelo que é mais simples. Pensa o que que vai te trazer o que que é o mais simples que vai logo te dar um resultado, tipo bom e barato, sabe. Começa por aquilo que é pequeno e que você sabe que já vai te dar um resultado, mesmo que seja pequeno, você vai se sentir satisfeito de ter tido aquele resultado pequeno, e isso vai te entrando numa nova roda, né, um ciclo de produtividade. Você faz uma ação com propósito, isso já te deixa satisfeita com você, a sua autoestima fica mais elevada, aí você vai estando mais satisfeita com você vai tendo mais clareza do qual o seu propósito, qual é a sua missão de vida, isso vai te deixando mais motivada, e aí você vai agindo com propósito, e essa roda vai entrando num ciclo super virtuoso. Então, usem essas estratégias de começar por onde você consegue. O dia que der para começar pelo mais difícil, começa. O dia que tiver que começar pequenininho e crescendo, vai. Mas vai criando esse ciclo de produtividade para você. Então vamos colocar isso em prática? Vamos fazer agora uma meditação que alinha esses 3 centros? Então eu vou pedir para vocês sentarem com a coluna bem esticada, o queixo paralelo ao solo. Se vocês estiverem largadonas no sofá, na cama, senta, né, põe o pé no chão, os 2 pés no chão, deixa a coluna bem esticadinha. Vai relaxando nessa posição, pode fechar os olhos. Vai deixando a respiração ficar mais profunda. E sente o seu próprio corpo. Sente a forma que seu corpo imprime no espaço. Sente os contornos do seu corpo. E sente como é estar viva nesse instante. Sente seu coração batendo.
a respiração. E vai notando que outras sensações estão presentes. Talvez tenha a sensação de calor ou de frio, talvez de peso ou de leveza, talvez de expansão ou de contração, talvez tenha tensão ou até dor. Tenta não reagir às sensações, não afastar as sensações negativas, nem ficar buscando sensações prazerosas. Só acolhe o que você está sentindo, sem reagir. Não é preciso nem pensar sobre o que você está sentindo. Tenta só sentir. Sente as palmas das mãos, a mão toda, os braços, ombros, pescoço, cabeça. Sente o peito, a barriga, as costas, o tronco todo. Sente o quadril, as pernas, os pés. Tenta sentir o corpo todo de uma só vez, o contorno do corpo e as sensações. Sente as sensações provocadas pela respiração. Sente seu corpo se expandindo quando o ar entra, se retraindo quando o ar sai. Sente também os sons. Sente o contato do seu corpo com o local em que está sentado. E sente o corpo todo. Você está consciente do momento presente, centrada em você, sentindo tudo que acontece dentro e fora de você, como se não houvesse separação entre dentro e fora, mas fosse um contínuo de sensações. Agora deixe que venha à sua mente pelo que você é grato na sua vida. Pelo que você se sente grata. Tenta pensar pelo menos 3 coisas pelo qual você é grata. Pode ser coisas, pessoas, situações, condições de vida. E a cada dia tenta pensar 3 coisas diferentes, 3 coisas novas que você não mentalizou ainda. E não fica só no pensamento, tenta invocar também o sentimento. Tenta se sentir grata nesse instante. Agora, deixa que venha à sua mente o que você deseja para a sua vida. Pode ser uma qualidade ou uma habilidade que você quer desenvolver, ou um objetivo que você quer alcançar. Deixa que venha um propósito naturalmente na sua mente. E resuma esse objetivo numa frase bem simples, positiva, poderosa. Se for um mau hábito que você quer modificar, cria uma frase positiva que diga o que você quer fazer no lugar do mau hábito. E repita mentalmente esse pensamento poderoso, sentindo que ele já está se tornando realidade. Sente as sensações no seu corpo, sente a sua própria energia e repete novamente o seu pensamento poderoso, sentindo que ele já está se tornando realidade. E você vai se preparando para começar um novo dia. O que eu preciso fazer hoje para que seja a melhor forma de gastar o meu tempo e a minha energia? Deixa que venha à sua mente a sua maior prioridade hoje. O que eu preciso fazer hoje para que seja a melhor forma de gastar o meu tempo e a minha energia? Podem vir várias tarefas à sua mente, mas perceba aquela que se destaca como a mais importante de ser feita hoje. E se comprometa com ela. Imagine que você pode se ver realizando já essa tarefa. Tenta visualizar mentalmente
você já fazendo essa tarefa. Nota onde você está, o que você está fazendo e como você está se sentindo quando você faz a tarefa. Você veja lidando com qualquer desafio que possa surgir com tranquilidade, com resiliência, com determinação. E volta a repetir o seu pensamento poderoso. E se prepare para começar a vivê-lo. Perceba se seu corpo está pedindo algum movimento, se estica, se espreguiça. E quando você estiver pronto, abre os seus olhos, sem pressa. Quem está voltando já, pode escrever aqui no chat como é que foi a experiência de fazer a meditação. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, compartilhar um pouquinho como é que foi fazer essa meditação, como se sentiu, o que que imaginou. Essa é uma meditação que vocês podem fazer diariamente para começar o dia. E todo mundo que se inscreveu vai receber essa meditação por e-mail, tá? Vou escrever aqui o endereço. Se tiver alguém que não se inscreveu, se inscreve para poder receber a meditação. E aí, como é que vocês se sentiram? Ninguém quer falar? Não quer escrever aqui no chat? Vocês estão serenas, caladinhas? A Wanda está dizendo que se sentiu muito bem, que vai começar o seu dia assim, que está grata. Que bom, fico feliz. Quem mais quer falar? A Helena está falando, nossa, muito bom. Que bom, Helena. Fico feliz. Então, vamos continuar. Então, a gente estava falando antes desse ciclo de produtividade, ciclo de motivação, né? Então, com essa meditação, vocês podem eleger qual é essa ação com o propósito que vocês querem começar o seu dia, se comprometer a ela para entrar nesse ciclo poderoso de autoestima, clareza do propósito e motivação. Agora, uma pergunta importante que eu quero fazer uma provocação a vocês é se vocês estão escolhendo ações que estão alinhadas com o seu propósito. Ou se você está perseguindo metas que vieram porque você cismou que tinha que fazer isso, porque você vê que está todo mundo fazendo e você acha que tem que fazer também, ou porque você sempre ouviu que era importante fazer isso, seja de especialistas, ou da sua família, ou dos seus amigos, ou do seu chefe, enfim, está vindo por fontes externas. É claro que a gente sempre vai ter tarefas que não é aquilo que está mais alinhado com o que a gente quer realmente realizar e que a gente precisa fazer. Mas nem tudo que a gente faz é realmente fundamental. Então, por que a gente faz aquilo, né? É importante a gente refletir sobre isso. Eu ouvi uma vez de um psicólogo que ele resolveu fazer uma lista. É o Marshall Rosenberg, não sei se vocês conhecem, ele que desenvolveu a comunicação não violenta. Ele conta essa história, que ele fez uma lista de tudo que ele tinha para fazer, sabe? Todas as tarefas, e especialmente aquelas tarefas que ele detestava. E aí depois ele escreveu embaixo de cada uma por que ele fazia aquilo. E aí, por exemplo, tinha lá levar a filha dele na escola, era uma coisa que ele detestava fazer, mas ele pensava, não, mas é importante. Eu pego um trânsito, bagunço meu dia, mas é algo que eu quero fazer, que vale a pena, porque é um tempo precioso que eu tenho com a minha filha. E eu quero que ela chegue na escola dessa forma. Então, ele decidiu continuar fazendo aquela ação que ele não gostava. Mas teve ações que ele decidiu que ele não queria mais fazer. Por exemplo, ele fazia laudos psicológicos, que é uma função para psicólogo. E ele detestava fazer esses laudos.
E aí ele botou lá, qual a razão para isso? Para ganhar dinheiro. E aí ele pensou, mas eu tenho tantas outras formas de ganhar dinheiro, meu trabalho me possibilita tantas outras formas de atuação, será que eu quero ganhar dinheiro fazendo isso que eu detesto? Não, não quero mais. Ele parou de fazer esses laudos. Então, vocês podem fazer isso também, uma lista de coisas que vocês não gostam de fazer, que vocês estão sempre procrastinando, e ver o propósito que tem por trás de cada uma dessas ações. E reflitam também se essas ações elas estão ligadas ao propósito de vocês lá no fundo. Então, enfrentar o trânsito para levar a filha dele na escola era algo que no fundo estava ligado ao propósito dele de ser pai, né? De ser um pai presente. Mas fazer laudo não estava ligado ao propósito dele de ser um bom psicólogo, não era a forma dele de ser um bom psicólogo. Não era a maneira que ele mais queria contribuir para a vida de outras pessoas. Então, reflitam se vocês estão realmente alinhados com o propósito de vocês, né? Eu tenho recebido muitos clientes há anos que chegam com depressão, com transtorno do pânico e outros distúrbios por conta de estarem desalinhados do propósito deles, por conta de não saberem realmente quem elas são, o que elas querem, né? O que realmente estaria mais alinhado com os valores dela, com aquilo que elas têm de oferecer de melhor para o mundo. E estão seguindo um caminho que às vezes é para ter mais segurança financeira, mas nada é seguro, nada é garantido de verdade, né? É para ter mais status, é para ter mais reconhecimento, é para impressionar os pais, é para impressionar o marido, os filhos, o que for, né? E não é para se impressionar, não é para fazer aquilo que realmente você nasceu para fazer. Então, eu queria convidar vocês a pensar sobre essa questão do propósito de vida, né? O quanto vocês estão vivendo ou não o seu propósito, né? Essas clientes que estavam sempre se cobrando fazer aquilo que elas cismaram que era importante e que não estava alinhado com o propósito delas, elas estavam sempre frustradas, porque elas nunca estavam exatamente onde elas queriam na carreira delas. E mesmo se elas atingissem os objetivos profissionais que elas queriam, aquilo não trazia satisfação de verdade, não trazia uma realização de verdade. E aí a gente foi fazendo um trabalho para elas entrarem em contato com elas mesmas, com os sonhos delas, com os valores, interesses, talentos, e elas puderam descobrir o propósito delas, desenvolveram mais confiança nelas mesmas e perceberam que elas poderiam viver uma vida diferente, que talvez não agradasse a todo mundo, mas que fariam elas felizes, né? E assim elas começaram a se permitir a construir essa vida. De repente, tudo começou a mudar. Elas se sentiam motivadas, focadas, seguras e passaram a fazer muito mais coisas. O tempo começou a render e elas conseguiam cuidar delas mesmas, conseguiam cuidar da carreira e a vida deslanchava. Eu também passei por essa situação toda, né? Antes de fazer psicologia, eu fiz faculdade de engenharia química. Por quê? Os meus tios trabalhavam na Petrobras, uma grande parte da minha família, e eu sempre ouvia que engenharia química era uma carreira sólida, que ia me dar o que eu precisava. Eu gostava muito de química, eu fiz técnico em química, e aí eles ficavam me incentivando, faz engenharia, porque isso vai te dar uma estabilidade financeira, uma carreira bem-sucedida. E eu, quando comecei a faculdade, vi que não tinha nada a ver comigo, e eu precisei me encher de coragem para frustrar a minha família e abandonar essa faculdade. Então, eu fui cansando de tentar agradar todo mundo e esconder quem eu era de verdade, até de mim mesma, né? E eu ficava muito tomando a opinião dos outros como referencial, e isso me deixava muito insegura, porque eu não tinha o meu próprio referencial, né? Eu não me conhecia de verdade. E eu estava achando que o que eu fazia nunca era bom o suficiente, porque eu estava sempre me medindo pelo sucesso dos outros, né? E estava sempre encontrando desculpa para postergar os meus próprios sonhos. Mas quais eram os meus sonhos? Durante essa fase eu nem sabia o que eu queria fazer. Quando eu decidi que eu não queria mais engenharia química, o que eu ia fazer então? Eu não sabia. E aí eu precisei fazer orientação vocacional, que foi o primeiro passo de uma jornada de autoconhecimento, né? Como eu falei para vocês no início, fazendo terapia, buscando me conhecer mais. E aí parei de tentar ser o que os outros esperavam e comecei a ser quem eu era de verdade, né? Eu não precisava mais ficar buscando agradar os outros para ser amada, para ser bem-sucedida, né? Mas para isso eu precisei sair da minha zona de conforto. Fui estudar em estados diferentes, em países diferentes, sem ter dinheiro, sem ter onde ficar, mas algo ali me fascinava e fazia muito sentido e eu queria abrir meus horizontes. Então eu fui encontrando caminhos. E através desse processo profundo de estudo, de autodesenvolvimento, eu entendi como minha mente funciona e como lidar com os meus sentimentos. E passar por esse processo na pele
me empoderou para viver o meu propósito, para alavancar a minha carreira. E assim eu tenho ajudado dezenas de pessoas a superar a ansiedade delas, a insegurança e a conquistar os objetivos profissionais e pessoais que ela tem. E aí, nessa busca de ajudar as pessoas a viverem o propósito, eu fui fazer um mestrado na FRJ. E aí a gente desenvolveu um programa para pessoas que queriam ter clareza do propósito de vida porque não tinham menor autoconhecimento sobre isso, né? Então vieram pacientes que estavam em grande crise de sentido, muitos com depressão grave, tentativa de suicídio. Foi bastante desafiante, mas a gente foi reformulando o programa para atender as necessidades dessas pessoas. E aí o resultado superou todas as nossas expectativas, porque no final elas estavam se sentindo muito realizadas, elas já tinham clareza do propósito, já estavam implementando, e elas estavam transformadas, com brilho nos olhos, uma alegria de viver, sabe? Foi muito emocionante acompanhar essa transformação deles e ver como eles contando a vida, como a vida deles tinha mudado alguns meses depois do programa, né? Então hoje eu me sinto muito motivada a fazer o meu trabalho porque eu tenho clareza do impacto positivo que gera na vida dos meus clientes e eu me sinto mais do que produtiva, né? Eu me sinto realizada. Então eu queria saber se você também quer assumir as rédeas da sua vida, ter clareza de quem você é, o que você é e como conquistar. Então, quero te convidar para a Mentoria Soul, uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Se você não está onde você gostaria na sua carreira, se você está se sentindo frustrada, perdida, desmotivada e não tem adiantado ficar se criticando, se cobrando, eu quero te convidar para vir para essa mentoria. Soul em inglês significa alma, e em português soa como o verbo ser, né? Soul. Então a ideia é se empoderar de si mesma, ser você sem desculpas, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Então, queria trazer para vocês depoimentos de clientes minhas que fizeram essa mentoria. Né? A Natália, no terceiro mês de mentoria, disse assim: a meditação tem me ajudado a focar nas coisas que estou fazendo. Senti um empoderamento a invocar minhas melhores qualidades e virtudes. Aprendi o que eu quero, quem eu sou hoje, minhas habilidades, o que eu quero para o meu futuro e como chegar lá. Hoje acredito mais em mim mesma. Já a Valesca falou que na mentoria ela aprendeu a olhar para mim e me perceber, estar mais presente na rotina e com as pessoas que convivo, não estar tão no automático, com um olhar mais leve, as coisas estão se encaminhando e as tarefas ficam mais prazerosas. Estou me permitindo sentir mais e me entregar no meu trabalho. Tenho me sentido mais presente, envolvida, vejo o quanto cresci e o quanto posso expandir ainda. E a Karina, já no segundo mês de mentoria, disse assim: minha visão de mundo está diferente. Estou em outro patamar de vida. Está sendo um processo de muita autenticidade, sem ser um lugar imaturo. Quando eu tentava ser uma boa pessoa, eu me dissociava de mim mesma, me reprimia, dormia, fumava. E agora que sou eu, está tudo bem ser a doida que eu sou. Estou me sentindo poderosa e orgulhosa de ser mãe. Minhas escolhas são minhas escolhas, com clareza e propriedade. Aí vem muito contentamento e gratidão. Estou fazendo mil coisas, me organizando mais, e está tudo encaixando na minha vida de uma maneira inesperada. A intuição está mega exacerbada. Eu e meu companheiro estamos muito coesos e unidos, sabendo lidar com as adversidades sem brigar entre nós. Aos poucos está caindo a ficha de que tenho feito muita coisa e estou feliz com o que estou fazendo. Parei de fumar. Eu era outra pessoa. Eu estou feliz, quero cuidar do meu corpo desse lugar de felicidade. É muito gostoso ler esses depoimentos. Então, se você também quer dar um novo rumo para a sua vida, eu te convido a vir para a Mentoria Soul, em que são 12 sessões individuais, em que você vai poder aprender a reduzir a ansiedade e a procrastinação, a otimizar melhor seu tempo, se libertar da autossabotagem, cultivar equilíbrio emocional, conquistar mais segurança, autoestima e motivação, reconhecer e viver o seu propósito, realizar os seus objetivos pessoais e profissionais e ser a melhor versão de si mesmo. Então, na mentoria VIP individual, nesses processos, são sessões que podem ser tanto presenciais. Queria mostrar para vocês a foto do meu consultório aqui. Pode ser tanto presencialmente, né, ou online. Então, você pode fazer. Eu que passei por todo esse processo de fazer
retiro de 1 mês na Tailândia, retiro no meio da floresta por 10 dias de silêncio, né? Foram meses de retiro ao todo, anos de terapia, mais de R$ 40.000 gastos em cursos, 13 anos de experiência em psicologia, né? Passei por todo esse processo para montar essa mentoria e você vai poder receber toda essa experiência, todo esse conhecimento em 12 sessões, no período de 3 meses, né? Do conforto do consultório, no Recreio ou na Barra da Tijuca, que é em frente ao metrô, o pessoal que vem da Zona Norte e Zona Sul é bem fácil de chegar, ou ainda do conforto da sua casa, né? Fazendo esse processo online, mesmo durante a pandemia. Então, nessa mentoria individual, você vai poder cultivar uma paz consigo, ter mais autonomia, construir uma vida sólida, fazendo o que você ama e contribuindo para o mundo com seus maiores talentos. Vai muito além de um curso, de uma imersão, ou terapia, ou até mesmo um processo de coach, porque reúne os conhecimentos mais recentes da psicologia e a sabedoria de filosofias orientais e práticas de autoconhecimento e meditação desenvolvidas especificamente para esse programa. E nessa mentoria você vai ter práticas orientadas para você, né? Como é um processo individual, a gente vai poder refinar o que mais vai te beneficiar nesse momento. Eu vou poder tailorizar, né? Tornar esse processo mais individual, mais personalizado. Então, se você está insatisfeita com você, está cansado de ficar se criticando pelos mesmos erros, essa é uma oportunidade para você se conectar com a sua essência, para você ousar ser você. Então, se você está disposta a investir em você, eu tenho 6 vagas para mentoria. O valor são 3 parcelas de 1.197, mas se você pagar em uma vez no cartão ou por transferência, você vai ter um desconto de R$ 200 no pagamento à vista. E se você se inscrever até amanhã, você ainda vai ter um bônus, que são 2 áudios de relaxamento para dormir, para você ter um sono mais revitalizante, um relaxamento rápido para quando você estiver precisando de uma pausazinha de 10 minutos ao longo do dia, e 6 áudios de Yoga Nidra, aquela prática que eu mencionei, de relaxamento profundo, que é bastante transformadora. Então, essa é uma oportunidade muito legal para quem se inscrever até amanhã. Vai ter todos esses bônus, todos esses áudios gravados, além de todas as meditações, todas as práticas, todos os exercícios que a gente vai fazer ao longo da mentoria, né? Aqui estão os meus contatos, para quem não tem meus contatos ainda. Eu vou colocar eles também aqui no chat. E vou colocar o link para quem quiser se inscrever na mentoria, aproveitar esses bônus. E quero saber por que valeu a pena hoje o nosso encontro, o que vocês estão levando com vocês desse encontro. Contem aqui no chat. Se vocês tiverem dúvidas sobre a mentoria, também podem falar. Se alguém quiser dar um depoimento, tirar dúvida, pode abrir também o microfone. A Solange disse que se sentiu leve, acreditando que vai realizar. A Helena falou que é uma ótima estratégia para começarmos o dia, a meditação, né? A Evelyn Freitas disse que me senti muito melhor e quero que meus dias comece assim, comece bem. Eu estou colocando aqui o link no chat, para quem quiser se inscrever na mentoria. A Isabel está dizendo que não conseguiu fazer tudo, pois estava almoçando. Vai estar sendo gravado, sim. E aí eu vou mandar para todo mundo que se cadastrou, eu vou mandar o link depois da gravação, tá? A Isabel disse que foi muito bom. Que bom, Isabel. Fico contente com sua presença. E alguém ficou com dúvida sobre a mentoria? Gostaria de saber mais detalhes? Alguém gostaria de dar um depoimento, falar do que aprendeu aqui hoje, de que insight teve, que reflexão teve? Para mim tem sido muito gratificante esse processo, e eu acho que é isso que tem me impulsionado a não procrastinar tanto. Porque eu vejo o sentido que tem na vida das pessoas, né? O benefício que leva para as pessoas. Então, isso me convoca. Se bater preguiça, se bater insegurança, eu falo, mas é isso que eu nasci para fazer, eu não posso deixar para depois. Não tem outra vida, é essa vida, é agora. A Isabel está falando que vai indicar para outras pessoas, que foi excelente. Ah, obrigada, Isabel.
Eu vou te mandar o link e você pode compartilhar, podem compartilhar nas redes sociais, podem convidar outras pessoas a assistirem, a fazerem a meditação, tá bom? Então tá, foi um prazer estar com vocês. Vocês vão receber a meditação por e-mail e depois o link da gravação também. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu falei que ia botar meus dados aqui no chat, não botei, né? Deixa eu colocar antes da gente ir, para quem não tem ainda. Botei. Vou compartilhar a tela aqui também, se alguém quiser dar um print. Pode dar um print. Vocês podem me seguir lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, para ficar por dentro das dicas que eu estou sempre postando, coisas que têm funcionado na minha vida, na vida dos meus clientes, para vocês também poderem implementar essas mudanças no dia a dia. Tá bom? Foi muito gostoso esse horário de almoço com vocês. Vamos fazer mais vezes. Um beijo.